Certo dia, ele estava ensinando e alguns fariseus e líderes religiosos estavam presentes. Gente de quase todas as cidades da Galiléia e da Judéia, e até mesmo distante de Jerusalém, se reuniu ali. O poder de Deus estava para curar, estava sobre ele. Alguns homens chegaram carregando um paralítico em sua maca. Eles procuraram um meio de entrar na casa e levá-lo até onde Jesus estava. Como não havia jeito de passar pela multidão, eles subiram ao telhado, removeram algumas telhas e desceram ali até o meio do povo diante de Jesus. Impressionado com tanta fé, Jesus disse: "Amigo, eu perdoo seus pecados." A declaração irritou alguns líderes religiosos, os fariseus, que cochichavam: Quem é ele? Quem ele pensa que é? Peraí, perdi. Quem ele pensa que é? Isso é blasfêmia. Só Deus pode perdoar os pecados. Sabendo o motivo do alvoroço, Jesus lhe perguntou: Por que tanto cochicho? O que acham que é mais fácil dizer: Eu perdoo seus pecados, ou levanta-te e ande? Pois bem, para que fique claro, eu sou o Filho do Homem, e estou autorizando a fazer uma coisa e outra. Voltou-se ao paralítico e ordenou: Levanta-se, pegue sua maca e vá para casa. Sem hesitar, o homem levantou-se, pegou sua maca e foi para casa, dando glória a Deus pelo caminho. As pessoas esfregaram os olhos, custando a acreditar no que viam, e louvaram a Deus, atemorizadas, e diziam: Nunca vimos nada assim. Essa passagem ela mexeu muito comigo. Ontem e hoje eu estava lendo sobre duas questões, sobre duas coisas. A primeira foi sobre os amigos desse rapaz, esse paralítico. E, assim, a força que eles tiveram em estar levando esse paralítico até Jesus. E eu me peguei pensando que muitas das vezes, nós passamos por certos momentos na nossa vida que achamos que estamos sozinhos, achamos que não temos ninguém ao nosso lado, e muitas das vezes até Jesus, achamos que Deus nos abandona num certo momento pelas circunstâncias que a gente venha passar nessa vida. E eu vendo essa passagem, eu vi que mesmo nos momentos difíceis, além de Jesus, é claro que Jesus ele nunca nos abandona, Deus nunca nos abandona mediante as coisas que acontecem em nossa vida. Podemos ter pessoas ao nosso lado, pessoas do bem, pessoas que estão próximas a nós e pessoas que estão prestes a nos ajudar, independente do que estejamos passando. E eu me lembro que até a pastora Kátia, na semana passada, ela pregou também sobre isso, dizendo sobre isso, que há amigos que são mais chegados que irmãos, e isso é muito real. E essa passagem mexeu muito comigo, que esses 4 homens, eles não mediram esforços para poder estar levando esse paralítico até Jesus. E você lendo essa passagem, você vê que não foi simplesmente levá-lo até a esquina. Eles carregaram ele na maca, eles subiram pelo telhado com aquele rapaz. Entendeu? E chegando lá, simplesmente eles não colocaram ele, eles tiveram que abrir o telhado, colocar o rapaz lá embaixo e dessa forma levá-lo até Jesus, Então, não foi uma coisa fácil de você fazer. E eles não mediram esforços em fazer aquilo diante, daquele rapaz e diante de Jesus. E isso mexeu muito comigo. Sobre a amizade, sobre você ter pessoas ao seu lado, e você confiar, mesmo que esse mundo hoje, a gente vê tanta coisa ruim, tantas pessoas, com coração maldoso, infelizmente, muitas pessoas que ainda não conhecem Jesus, mas eu creio que em nome de Jesus, Deus ainda vai estar fazendo um mover na nossa nação. Eu creio que em nome de Jesus, o coração de muitos ainda vão se prostrar diante de Deus, diante de Jesus, e que a nossa nação ainda vai ser uma nação sedenta e cheia do amor de Jesus para com o próximo. Assim a gente vê, na Bíblia, como foi dito nessa passagem. E outra coisa que mexeu muito comigo foi em questão da fé. O que mais falou para mim foi a fé desse homem. Ele tinha tudo para não querer ir até Deus. Como que ele ia chegar até Jesus? Como? Ele não andava. E a dificuldade dele, ele olhava, ver que Jesus estava tão distante. A Bíblia diz que aquele lugar que Jesus estava muito cheio, não tinha como você ter contato com Jesus. As portas até se fecharam porque não tinha mais como entrar naquele lugar.
E ele a todo momento ele falava que ele queria ter um encontro com Jesus, ele queria pedir perdão a Jesus, queria que os pecados dele fossem perdoados. E a fé dele a todo momento ela não morria mediante a circunstância dele. E eu pude ver que muitas das vezes a gente é assim, a gente passa por momentos difíceis na nossa vida e a gente deixa que as circunstâncias elas venham abalar o nosso coração. E a gente acredita, a gente acha que a gente não pode almejar algo que a gente busca pelas circunstâncias que naquele momento acontecem. Só que a gente tem um Deus que ele é todo poderoso, a gente tem um Deus que ele pode tudo. Assim como a Karen fala, né, que a gente tem um pai que é o dono do ouro e da prata. Então, nada é pequeno para Deus. E eu me lembro, eu queria falar algo aqui, né, que há muito tempo, baseado nisso que eu estou passando, né, que eu estou falando, eu e meu esposo, assim quando nós nos casamos, nós moramos de aluguel durante tempo, e depois a gente tinha um sonho de ter nossa casa. Só que aos nossos olhos era muito difícil, algo impossível de acontecer. E a gente morava numa casa de aluguel e a moça queria vender essa casa. E a gente queria comprar só pelo fato de ter a facilidade da gente parcelar direto com a mulher, não ter que passar aquela burocracia de banco e tal. E aos nossos olhos, sendo impossível, a gente quase comprou essa casa. Só que a casa era um pouco mais antiga, ia ter que fazer obra, enfim, a gente ia ter que ter muito gasto. E ali a gente quase comprou, mas não compramos. E a minha cunhada, ela comprou uma casa nova, né? E quando a gente foi na casa dela, ela falou: poxa, vocês precisam ter a sua casa. A minha sogra de falecer também chamou meu esposo e falou: meu filho, você precisa comprar a tua casa. Só que ele falava: tá bom, mãe, um dia eu vou comprar. Porque aos nossos olhos a gente não tinha como ter uma casa nova. E mediante essa mulher, como ela ofereceu para a gente essa casa, a gente quase fechou com ela pela facilidade do parcelamento e tal, não tem aquela burocracia, mas graças a Deus, Deus foi misericordioso, logo enviou para a gente, né, a minha cunhada conseguiu comprar a casa dela, e foi conversando com a gente, aí um dia, de tanto ela insistiu, o Rafael falou: vamos levar os documentos, vai que a gente consegue, mas tipo assim, a gente foi, mas achando que... E assim, Deus fez um mover tão grande que a gente até fala que a gente não sabia que foi tão fácil poder comprar uma casa. E assim, pela burocracia, né? Claro que assim, há um processo, né, de compra e tal, mas assim, Deus fez um mover tão grande e que a gente conseguiu comprar nossa casa na planta, uma casa nova. E a gente queria tão pouco, a gente queria uma casa, quase compramos, né, uma casa usada, no qual ia ter que fazer obra, ia ter um gasto. E aos meus olhos, tipo assim, como a gente está falando aqui, às vezes a gente pensa tão pouco de Deus, e Deus quer dar algo tão grandioso pra gente. Aos nossos olhos a gente queria uma casa simples ali, que a gente ia ter que fazer obra e tal, a gente nunca imaginava ter uma casa nova. E Deus foi e nos deu uma casa nova. E assim como esse rapaz, esse paralítico, né? Eu creio que ele, quando ele foi ali, ele pediu para que os homens levassem ele, né? Ele, chegando lá, né? Ele pediu a Deus que viesse perdoar os pecados dele. Senhor, perdoa os meus pecados. E ali Deus o perdoou, falou: você está perdoado. Só que, aos olhos dele, pelo fato dele estar paralítico, eu creio que ele não imaginava que Deus podia curar. Não que ele imaginava que Deus é um Deus que pode fazer tudo. Mas aos olhos dele, ele não imaginava que Deus o podia curar naquele momento. Ele foi em busca do perdão, que Deus o perdoasse e que ele pudesse ser perdoado. E ali, Deus fez mover na vida daquele homem. Pelo fato das pessoas, né, as pessoas que estavam em volta, achou que Deus estava falando demais, estava louco, né? Jesus estava louco em questão de perdoar ele dos pecados dele. E Jesus mostrou para ele quem é Jesus. Jesus, ele pode tudo. Jesus, ele é o filho do rei, o filho do dono, e ele tem um poder de mover montanhas, o poder de fazer tudo. E ali aquele rapaz, ele foi curado. Em nome de Jesus, ele foi curado, e as pessoas ali, quando viram aquilo ali, elas não conseguiram entender o porquê que, meu Deus, um Jesus tão grandioso, fazendo aquela cura, fazendo aquele milagre. E muitas das vezes, gente, é assim que a gente vive. A gente acha que pelas circunstâncias,
as coisas que acontecem ao nosso redor, a gente acha que Deus ele não pode fazer o mover na nossa vida. A gente acha que Deus ele é um Deus pequeno, de poucas coisas. Não. A gente tem um Deus em Jesus que ele pode coisas grandiosas na nossa vida. A gente tem um Deus que ele pode tudo. Aqui vem dizendo, né, sobre a fé. A fé é saber que a porta está fechada e Deus abrirá sem ninguém fechar. É assim que funciona a fé. A fé, ela faz o mover, ela faz você perceber que Deus ele é capaz de fazer tudo. Deus ele é capaz de mudar tudo. E em Hebreus 11, vem dizendo aqui... Em Hebreus 11 diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não se vê. E logo abaixo vem dizendo sobre os homens que teve a fé mediante ao que Deus poderia fazer. Aí vem dizendo sobre Noé. Noé construiu um barco em terra seca. Israel atravessou o Mar Vermelho. Sara, ela era estéril e já tinha a idade avançada. Sara, ela não tinha como ter filho, ela era estéril e além disso, ela ainda tinha a idade avançada e ela engravidou, ela pode ter gerado, ela gerou um filho, né, na verdade. E Abraão aceitou o chamado de Deus e foi até a terra prometida. Pedro andou sobre as águas. Jesus, ele curou o cego, fez o cego enxergar. Então, mediante a esses homens da fé, a gente vê o que Deus pode fazer em nossas vidas, o que Ele pode vir a fazer. E muitas das vezes a gente espera tão pouco de Deus em nossas vidas, espera tão pouco, como eu falei aqui sobre o meu testemunho, eu esperava tão pouco, eu imaginava que Deus não podia me dar aquela casa. Deus ele não podia fazer o mover, sabe? Eu esperava uma coisa pequena e Deus ele pode fazer algo tão grandioso assim. Eu não sei o que vocês têm passado pela vida de vocês, o que vocês buscam em Deus. Talvez seja uma casa, talvez seja cura, talvez seja um milagre, talvez seja algo relacionado à família. E aos seus olhos é algo impossível de Deus fazer o mover. Mas creia que o Deus que você serve, Ele é um Deus poderoso. Ele é um Deus de fazer milagres. Ele é um Deus de curar. Ele é um Deus de restaurar. Ele é um Deus que pode tudo. E eu queria dizer para vocês que vocês não perdessem a fé do que vocês buscam a Deus. Que vocês possam, nas orações de você, orar, colocar para Deus mesmo no fundo do seu coração. Não tenha medo de colocar grandes coisas. Não tenha medo de colocar achando que Deus não vai fazer. Porque muitas das vezes a gente mesmo que se limita de buscar bênção, a gente mesmo que se limita de alcançar coisas em nossas vidas. Porque a gente mesmo não confia no Deus que a gente serve. A gente vê que aos nossos olhos é impossível de acontecer. Então a gente vê, não vou passar para Deus, não vou aqui nas minhas orações pedir para que Deus venha fazer, para que Deus venha restaurar, para que Deus venha realizar o meu sonho, porque não tem como acontecer, isso não vai acontecer não, gente, meus irmãos. Deus ele faz muito além do que a gente imagina. E isso que eu queria passar para vocês hoje, assim, hoje a minha palavra ela foi bem rápida, mas o que eu quero deixar no coração de vocês é que vocês nunca desistam do sonho de vocês, mediante as circunstâncias, mediante o que vocês venham passado, mediante ao que os olhos de vocês estejam mostrando, o que vocês estejam vendo, e que vocês saibam que um Deus, Ele é um Deus todo-poderoso, que Ele tem o poder de mover montanhas. Assim, na Bíblia diz, que se você tiver a fé do tamanho de uma mostarda, a semente de uma mostarda ela é mínima, ela é pequena. Se você for olhar, vem dizendo, ela é muito mínima. Então, ele diz, se a sua fé for mínima, você já move montanhas. E montanhas é algo grandioso. Então, vocês podem ter noção mais ou menos do que o poder da fé, o que a fé faz na nossa vida,
Então eu queria passar para vocês que vocês não percam a fé do que vocês queiram, o que vocês buscam, passam para Deus, orem, passa para Deus, fala para Deus, Senhor, o que eu quero, eu sei que aos meus olhos é impossível, mas eu sei que o Senhor pode fazer, e o Senhor vai fazer. Entregue tudo que vocês têm para Deus, entregue as suas angústias, entregue os seus sonhos, que Deus ele vai fazer o mover. Esqueça as circunstâncias que te abalam, esqueça as circunstâncias que te paralisam, que as circunstâncias elas vão vir, mas não para nos paralisar, mas sim para mostrar para a gente o Deus que a gente tem e para fazer-nos crescer em Deus, para fazer-nos deixar forte, para quando vir a bênção, você saber regozijar da bênção que Deus tem para você. Porque talvez esse momento que você queira que essa bênção ou que algo venha não seja o momento certo. Que muitas das vezes a gente vai receber a bênção e não vai saber desfrutar da forma correta que é para si. Deus ele conhece nossos corações e Deus sabe o amanhã, ele sabe o futuro, o presente, sabe de tudo. Então muitas das vezes a gente quer no nosso tempo e não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. Então, mesmo que dure anos, muitas das vezes a gente espera por anos, né? E o José do Egito, ele se tornou um grande homem. Se você for parar para ler a Bíblia, não foi em meses, foi em anos. Eu acho que foi 17 anos que demorou para ele, né, se tornar um grande homem. Então você pode ver, foram 17 anos. Então não pense que só porque hoje você não recebe sua bênção, porque hoje você acha que Deus não está te ouvindo, que Deus não está te ouvindo. Deus está te ouvindo, mas no momento certo Deus vai liberar sua bênção, o que você quer. Então, mesmo que você não receba hoje, que você se apegue em Deus, não deixe de desistir, não deixe de entregar para Ele, não deixe de passar para Ele. Todos os dias você passe para Ele. Jesus, eu estou aqui te entregando. E no momento certo, Ele vai te abençoar. Amém, igreja?